Louvado seja Deus. Eu quero hoje então continuar a nossa série de mensagens sobre o avanço, né? Falamos sobre o avanço na vida espiritual, falamos sobre as ferramentas que Deus nos dá para esse avanço, amém? Hoje eu quero tocar num ponto que eu entendo que é um ponto nevrálgico, sabe, irmão? Há uma batalha, parece, pelo domínio da nossa alma, não é? Ou você se rende ao Espírito de Deus, se rende ao agir do Espírito Santo, e o Espírito Santo governa o teu pensar, o teu falar, o teu sentir e o teu agir, tá? Vou repetir. Ou você rende, você se curva, você se entrega, você se consagra, por isso da consagração, né? Consagração através do jejum, para que a tua carne, ela enfraqueça. Quando você jejua, em outras palavras, você está se sujeitando, não ao domínio da carne, porque a carne, ela tem um instinto que é natural, a gente já nasce, você sabe disso, né? É o instinto que você nasce, todos nós nascemos, e o instinto é comer, você precisa comer para sobreviver. Então quando você jejua, olha o nível, você está dizendo para a sua natureza, para a sua carne, não, eu tenho algo mais elevado, Deus está no centro, Deus, né, porque jejum é para Deus, né? Jejum não é passar fome, não é dieta, amém, povo de Deus? Por isso que a gente insistiu o tempo todo, irmão, não adianta ficar sem comer, você precisa estar na presença de Deus, você precisa buscar Deus. Fizemos aí o relógio de oração, né? Insistimos para que todos estivessem buscando, mesmo se derramando na presença de Deus, porque esse é o verdadeiro jejum. Obviamente que junto com isso tem muita coisa, né, irmão? Se não houver um coração quebrantado, uma mudança, não é? Depois você lê Isaías 58, este é o jejum que eu escolhi, que solte as ligaduras da impiedade e tal. Então ali, meu Deus do céu, é um confronto na nossa vida, mas é uma prática que você, eu, nós precisamos levar para a nossa vida, na nossa jornada cristã. Irmão, crente que não jejua e não ora, o que eu vou dizer? O que eu vou dizer? Carro anda sem combustível, irmão? Vou perguntar para vocês, Central de novo, me ajuda a pregar. O carro anda sem combustível? E crente consegue viver sem orar e sem jejuar? Alguma coisa está errada. Então o recado está dado, não é? Pensa aí. Se você não tem uma vida de consagração, de busca, se você não está orando, lógico, e junto com a oração, né, eu tenho ensinado aqui, falado para vocês, porque as escrituras dizem isso, você precisa ter a prática, né, a disciplina do jejum e oração, né? São irmãos gêmeos, são siameses, caminhos de mãos dadas, não é? Por quê? Porque isso aí, meu irmão, isso aí é o oxigênio do crente, é o oxigênio do crente. Se você não tem esse oxigênio, significa o quê? Se acabar o teu oxigênio agora, o que aconteceu na tua vida? Ah, tá bom, foi você que disse, não fui eu. Embora eu te induzi, não é? Queria que você chegasse a esse lugar. Tem gente que está achando que está vivo, mas está morto. O pastor, mas não sou eu que estou dizendo, ainda bem, é Jesus que falou isso para uma igreja lá em Apocalipse, 7 cartas, ele mandou 7 cartas, falou com 7 igrejas, e para uma delas, ele falou assim, você tem fama de que está vivo, mas você está morto. Então você avalia, né? Penso eu que um dos motivos pelo qual, né, ou pelos quais alguém pode pensar que está vivo, mas está morto, é porque você não está fazendo aquilo que você precisa fazer, não é? Se você não está respirando, qual que é a respiração do crente? Jejum e oração, irmão. Tem que buscar Deus, tem que buscar a face de Deus, não é? Qual que é a comida do crente? Palavra. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da minha boca. Tem que comer. Se o crente, né, é para você se autoavaliar aí, irmão, não é acusação, não é para pesar sobre ninguém não, tá bom? Não, de forma alguma, mas é para te ajudar. Se um crente, ele não medita nas escrituras, ele não lê, não medita, não é? Na palavra de Deus, e ele não ora, junto com a oração, vem o jejum, não é? Estou dizendo para você ser o doido do jejum, não, né? Tudo é uma questão de nível, né? Quanto mais você buscar, mais você vai avançar, né? Então, quanto mais você orar e jejuar, pode ter certeza que você vai avançar mais, tá bom? Mas não estou falando para você ser o doido, não, estou falando assim, tem uma prática, tem uma vida, né?
Então, por isso que a gente chama a igreja para esses períodos aí, para criar a cultura. Por isso que eu vou começar essa mensagem sobre a cultura do reino dos céus. A gente precisa criar uma cultura. É uma cultura, porque daí, irmão, não precisa ficar, irmão, jejua, irmão, faz aí e tal, não, porque a cultura é algo que já está aqui, ó, está aqui e está aqui. Você jejua, você busca Deus, você ora e você medita na palavra, porque a palavra é pão, a palavra nos alimenta. Amém, povo de Deus? Então nós falamos sobre esse crescimento espiritual, na vida espiritual, porque é o fundamento, irmão. É o fundamento, né? Não adianta você for construir uma casa, você ficar pensando nos acabamentos, ficar pensando, né, no telhado. Não, a primeira coisa que vai ser feita na casa são os fundamentos. Tem que ter fundamento. Jesus disse que quem constrói uma casa, né, sem fundamento, quando vier tempestade, quando vier vento, quando vier as dificuldades da vida, as intempéries da vida, essa casa vai cair. E cai mesmo, irmão. Cai mesmo. Olha, é triste eu falar isso para vocês, mas nesses 27 anos aí de pastorado, tem mais, eita Deus, tá bom, 20 e tantos anos de pastorado, irmão, o que eu mais vi, infelizmente, o que eu mais vi, são casas desmoronando, castelos de areia. Às vezes era até bonito, irmão, era até assim, se olhava, né, nossa, que bonito, mas uma pena, não tinha fundamento. E se não tem fundamento, cai. Então nós precisamos ter firmes fundamentos. Então a base espiritual, vida é com Deus, não é? Só que não é só isso. Nós aprendemos aqui, segundo as Escrituras, não é? Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, que nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos no corpo. Vocês lembram, Central? Então diga comigo, nós somos um espírito. Diga que temos uma alma e habitamos num corpo, não é? Eu aqui mostrei para vocês, segundo as Escrituras, Gênesis, quando Deus cria o homem, Deus o cria a sua imagem e semelhança. Vocês estão lembrados disso? Estou recapitulando, vou recapitular rapidamente. Deus cria o homem a sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança Deus os criou, macho e fêmea. Só que se você ler o texto, Deus, quando diz criou o homem, Ele não formou o homem, porque quando Ele forma o homem, que é depois, forma, não é? Que Ele pega lá e torna esse homem, né? Esse homem que Ele criou, esse homem que é espiritual, Ele faz um lugar para esse homem morar nesse lugar, uma casa física, isso aqui, ó, o corpo físico. Deus forma do pó da terra o homem, e aí diz que Deus sopra na narina do homem o fôlego da vida, não é? E naquele momento o homem se transforma em, diga comigo, alma vivente. Interessante que é a primeira vez que vai aparecer essa tricotomia aí, né? Espírito, alma e corpo. O homem é um espírito, porque Deus é espírito, e se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos espírito. Somos seres espirituais, como Deus, por isso que a gente é eterno, né? Meu irmão, não tem o que muda essa coisa. Você é eterno. Todo mundo é eterno. Todo mundo é. Mas o perdido, a pessoa que não crê em Deus, ele é eterno. A questão é, onde você e eu vamos passar a nossa eternidade? Vou perguntar de novo, e vou jogar isso para você. Onde que nós vamos passar a nossa eternidade? Onde você vai passar a sua eternidade? Porque eterno você é, meu irmão. Quer você queira, quer você acredite ou não, você é eterno. Todos nós somos eternos. Mas existe essa diferença. Onde nós vamos passar a nossa eternidade? Onde eu vou passar a minha eternidade? Então, porque somos espírito, somos eternos, assim como Deus é eterno, não é? Só que Deus criou um mundo físico, um mundo maravilhoso. Esse mundo aqui, ele é maravilhoso, irmão, né? Eu tenho assim, uma dificuldade com gente que fala mal do mundo. O mundo é lindo, o mundo é maravilhoso. Olha tanta coisa que Deus fez, irmão. Você olha, às vezes você olha um riozão lá, você fala, meu Deus, que coisa maravilhosa. Você vai lá em Foz do Iguaçu e você olha aquelas cataratas. Quem não foi lá, meu irmão, ora a Deus, pede para Deus, fala, Deus, me dá um din-din aí, né? Alguém me dá uma oferta, alguma coisa, porque eu tenho que ir lá. Irmão, é algo tremendo. Você olhar aquilo, você fala assim, é grande demais. Como Deus é maravilhoso, né? Os animais, eu não vou falar da teologia do tucano aqui, vocês não suportam mais, né? Mas, irmão, Deus pintou, Deus estava inspirado, só pode pintar aquilo. Você olha aquele animalzinho, aquele pássaro, é magnífico, esse mundo é maravilhoso. E aí Deus, para que esse homem habitasse nesse mundo,
Deus precisou criar um corpo para esse homem, né? E pegou e colocou dentro desse corpo o espírito. E nasce ali a alma. E hoje eu vou falar sobre a alma com você. Hoje eu vou falar sobre a nossa alma, o avanço que nós precisamos nesse ano de 2025. É o ano do avanço. Nós vamos avançar, povo de Deus. Você vai avançar. Só que deixa eu te contar uma coisa. Irmão, você tem um negócio que é uma trava nas nossas vidas. Você tem uma coisa que nos sabota, são as nossas emoções. Você sabia disso? Quem sabia disso aqui? Uma boa parte. Irmão, se tem um negócio que nos sabota, que nos impede de avançar, que nos impede de progredir, que nos impede de sermos tudo aquilo que Deus nos criou para ser, é a nossa alma. Por quê? Porque a alma, amados, segundo as Escrituras, é esse lugar onde está ali as nossas emoções, está ali as nossas vontades, está ali as nossas memórias, sabe? É um lugar, de uma certa maneira, complexo, né? Complexo. E parece que existe essa batalha pelo domínio. Se a minha carne vai controlar a minha alma, não é? Ou se o espírito recriado, entenda, quando eu digo espírito, leia-se, espírito recriado. Pastor, não estou entendendo, então vou explicar mais pormenorizadamente. O que é o espírito recriado? É aquele que nasceu de novo. Nasceu de novo. Entregou a sua vida para Jesus. Vocês lembram lá? João capítulo 3, a interação de Jesus com o Nicodemos. Vocês lembram? Sim? Onde tem o texto áureo do Novo Testamento, ali, capítulo 3, verso 16, porque Deus amou de uma tal maneira, vai lá? Eita, tem várias versões, né? Mas tá bom, tá indo bem, né? Para que todo aquele não morra ou não pereça, mas tenha, aleluia. Isso está dentro de um contexto. Qual contexto? Jesus estava interagindo com um doutor da lei, um principal dos fariseus. Não era qualquer coisa não, irmão. Não era um Claudinei comedor de arroz e feijão, não. O cara era o suprassumo da fé judaica. Só que esse homem, ele começou a perceber que Jesus era diferente de tudo que ele já tinha visto. Tudo. E ele vai, embora que, assim, com certo medo, com uma certa... Sabe quando você não quer mostrar para as pessoas, você tenta esconder? A Bíblia diz que ele vai, pega Jesus a só, né? Pega Jesus a só de noite, tipo assim, na calada da noite, escondidinho, para ninguém saber, imagina, doutor da lei, o principal dos fariseus, era o chefão, mas ele está procurando Jesus, ia ficar queimado, né, lá na religião. Imagina se, assim, ó, é um exemplo bobo, mas só para você ver, imagina o arcebispo de Maringá, né, ele procurasse o Claudinei, né, o arcebispo é o suprassumo da igreja romana, né? Ele é o nível mais elevado, e aí procurasse o Claudinei para perguntar, e aí, o que eu faço para servir a Deus? Ué, subentende que o fato dele ser o arcebispo, não é? Que, ou seja, vem da palavra ar, que é acima dos bispos, é o bispo dos bispos, é um cara assim superior. Imagina só, se ele fizesse, lógico, não estou dizendo que vai fazer, é um exemplo, estou fazendo um paralelo, entendam isso, tá, queridos? Se ele fizesse isso, bem provável que ele faria na calada da noite, marcaria, falaria assim, ó, você consegue conversar comigo no horário, assim, sabe? Não, mas ninguém pode ficar sabendo. Volte meu irmão aqui, me manda assim, pastor, olha, eu posso falar sobre tal situação, mas é extremamente confidencial? É normal, lógico que é problema, situação e tal, mas imagina, não é? Foi o que o Nicodemos fez, só que Jesus foi no cerne da questão. Jesus, ele atacou, de fato, Jesus não atacou consequências, que é o nosso grande problema, irmão. A gente lida o tempo todo com consequências, a gente lida o tempo todo, sabe, com consequência, coisas que derivam, mas a gente não ataca a causa. Esse que é o grande problema. Sabe, a gente às vezes fica meio igual cachorro correndo atrás do rabo, e por isso que nunca chega, nunca consegue alcançar por causa disso. Não, Jesus foi no cerne, Jesus foi no, sabe, mas assim, certeiro. Jesus falou, sabe o que você precisa, meu filho? Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Você precisa. E aí aquilo chocou ele. Chocou. Por quê? Porque ele aprendeu, irmão, que se desse 3 pulinhos, se fizesse assim, se fizesse, né, rezasse 10 Pai Nosso, 200 Ave Maria, ele estava tudo certo. Estava tudo certo. Ele aprendeu, desde criança. Vocês estão entendendo, né, o paralelo que eu estou fazendo? Porque isso é religião. É religião, irmãos.
As pessoas, elas, às vezes, elas foram influenciadas por uma mentalidade religiosa. E Jesus está dizendo, não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver com religião. Você pode dizer comigo, diga assim, não tem nada a ver com religião? Não tem, irmão. Isso aí de uma certa forma, da nossa parte, irmãos, isso aí é o grande engodo. É a grande mentira que prende as pessoas. As pessoas religiosas. Quem assistiu o filme, nós passamos, pelo menos na nossa célula, várias células passaram, Oficina do Diabo. Oficina do Diabo. Só isso? Ah não, irmão, assiste lá, da Brasil Paralelo, é muito bom, e interessante que ele é vinculado à igreja romana, porque o pessoal que produziu uma produção assim fenomenal, das melhores, mas é da igreja romana, e um dos momentos ali, chega a ser cômico, né, o diabo tira um dos demônios, né, o demônio ali, que é um demonião, ele tira sarro do rapaz, porque o rapaz ele vai fazer umas rezas, ele vai rezar, né, e ele tenta rezar em latim, né? É mais espiritual, só pode, né, irmão? Imagina, vou impressionar Deus. Ele está querendo impressionar Deus, né? Isso é coisa que muitos de nós fazemos. E aí ele vai rezar em latim. E aí o diabo dá uma risada assim, fala assim, não sabe falar nem português, está tentando rezar em latim, porque ele achou que era mais, sabe? A religião faz isso com as pessoas, sabe? Ela coloca na cabeça das pessoas, é isso aqui. Não, meu irmão, Jesus, Ele quer que você nasça de novo, que o teu espírito seja vivificado, esse espírito que morreu por causa do pecado, segundo a Bíblia, todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Isso é a morte na Bíblia, irmão. A morte não é a morte física que a gente prova, não é? Esse inimigo vai ser vencido, fica tranquilo, está na caderneta de Deus lá, e na hora, Jesus já venceu. E com Jesus nós vamos vencer também, mas tem a hora, né? Existe um cronograma celestial, uma escatologia dos céus, que vai cumprir tudo isso, mas na hora de Deus, Deus vai resolver sobre isso, né? O apóstolo Paulo explica sobre isso, que esse é o último inimigo que vai ser assim extirpado, né? O último inimigo, essa morte física, mas irmão, a morte espiritual é a separação do homem de Deus. É a separação, esse homem está longe de Deus. Se você não crê em Jesus, meu filho, se você não crê que Jesus morreu naquela cruz por tua causa, por causa do teu pecado, se você não crê que Ele derramou o sangue dele para te purificar, para te lavar e te purificar de todo pecado, se você não crê, você está morto. Espiritualmente, você está separado de Deus. Você pode rezar, você pode orar, você pode vir no culto, levantar a mão, cantar 10 músicas, você pode ser dizimista, você pode fazer o que você quiser, mas você está morto espiritualmente. Você está morto, você está separado de Deus. Então você precisa, nós precisamos nascer de novo. Porque quando a gente nasce de novo, quando a gente crê, é pela fé. Por isso que Efésios 2:8 fala que a salvação, né, diz lá, pela graça vocês são salvos. Pela graça, é um presente, irmão, é um milagre, é uma coisa extraordinária. Deus decidiu dar para a gente, dar para você, dar para mim, esse presentaço. O que? É a salvação, é o perdão, é a vida eterna. Ele decidiu, mas diz, mediante a fé. Tem que ter fé, tem que crer, não é? E aí completa, porque diz assim, né? O apóstolo Paulo ele vai falar assim, olha, eu criei, por isso eu falei. Você acredita que Jesus morreu na cruz por você, que Ele levou sobre Ele os teus pecados, não é? Você acredita mesmo de todo o coração? Então aí diz lá em Romanos capítulo 10, verso 9, verso 10, se com tua boca confessares a Jesus Cristo, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você vai ser o quê? Salvo. Olha isso, irmão. Você confessa com a boca. Confessa o quê? Que você crê. Você crê que Jesus morreu por você, que Jesus pagou o preço pela sua vida, pela sua salvação, pelo seu resgate, não é? Só que não adianta só falar da boca para fora, precisa crer de todo o coração, meu irmão. E aí você entrega a sua vida a Jesus, que é aquilo que os crentes têm a mania de dizer, não é? Recebeu Jesus. Eu tenho minhas dúvidas sobre o recebeu Jesus. Eu acho que é Jesus que recebe a gente. Mas, assim, isso é semântico, é uma brincadeira, né? João capítulo 1, verso 11, verso 12, ele explica isso para nós, diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Não receberam. Você está vendo?
essa tensão, existe uma tensão até na teologia, no estudo, irmão, e Deus me livre de querer resolver essa pendenga, que quem sou eu, mas se chama livre-arbítrio e predestinação, né? Existem duas linhas, que um é de um lado, outro é do outro, mas quando você olha para esse texto, né, de João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 11, né, diz: Jesus veio para os seus, e os seus não receberam. É uma prerrogativa que parece que Deus deu para você. Você pode dizer: não quero, eu não quero. Mas não tem mais. É uma decisão, é uma escolha. Que pena, não é? Diz que não receberam ele, mas aí Jesus, a palavra vai dizer assim: mas todos quantos o receberam, aleluia. A esses deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aleluia, Central, aleluia. Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome, amém. Nasceu de novo. Antes de eu falar sobre o avanço nas emoções, se tem alguém aqui que não nasceu de novo, se tem alguém aqui que ainda não recebeu a Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador, não se arrependeu, não se chegou a Ele, confessou com a sua boca e creu no seu coração que Ele é o único, não tem outro, irmão. Não tem Pedro, não tem João, não tem ninguém. É Jesus que morreu por nós naquela cruz, amém? Então, se você não fez isso, essa é a tua oportunidade. Olha aqui, está caindo no teu colo esse presentaço, está caindo. Jesus está aqui, está dizendo: eu quero te salvar, eu quero resgatar você, eu quero te alcançar, eu quero mudar a tua história, porque a partir disso, e aí vem para a mensagem, a partir disso começa, irmão, uma jornada, e nessa jornada você vai avançar emocionalmente, porque existe uma batalha pelo domínio da sua alma, das suas emoções. Existe, irmão, existe. Você pode não reconhecer, você pode às vezes negar, mas não vai mudar, né? Não vai mudar. O fato de você dizer não acredito, né? Isso torna apenas você uma vítima mais cativa disso, porque quando você tem consciência, uma coisa, entenda aqui, escute aqui, tem psicólogo aqui e entende o que eu quero dizer, irmão. 50% do processo de cura, libertação, de avanço, tem a ver com consciência. Você precisa estar consciente disso. Se você não está consciente, se você não reconhece isso, o que vai ser feito? Tem pessoas que vivem numas trevas, numa ignorância, está se arrebentando, está se destruindo, se flagelando, mas não faz nada, por quê? Falta consciência. Aí Deus nos traz num ambiente como esse, sabe por quê? Para iluminar a nossa mente, para abrir os nossos olhos, para a gente entender o que a Bíblia diz, entender a palavra de Deus, a vontade de Deus para nós. Existe uma batalha por domínio, dentro de todos nós. O Espírito, a Bíblia diz que ele luta, Gálatas capítulo 5, depois você lê lá, versículo 14, 15, 16, não é? O Espírito, ele luta contra a carne, e a carne luta contra o Espírito, eles são opostos, não é? Eles são opostos, eles lutam entre si. E aí a questão é, quem que vai vencer essa batalha? Quem que vai vencer? Isso aqui, partindo do pressuposto de que você nasceu de novo. O teu espírito foi recriado. Quem não nasceu de novo, irmão, nem guerra tem. Lógico que existem outras questões, existem valores, né, que às vezes você pega uma pessoa que não é nascida de novo, mas ela tem um padrão moral às vezes mais elevado do que um que nasceu de novo. Mas isso é outra questão. Tá? Agora, nesse sentido aqui, é essa batalha que está ocorrendo dentro de todos nós, o tempo todo, não é? Pelo domínio do quê? Domínio da nossa alma, domínio das nossas emoções, domínio dos nossos pensamentos, porque dentro da alma estão os pensamentos. Que batalha, irmão, que batalha. A batalha da mente é uma coisa assim, que é só Jesus mesmo para nos ajudar, viu? Ainda bem que a gente conta com a graça de Deus, não é verdade? Porque que guerra é essa, hein? Que guerra é essa que acontece nesse lugar aqui, não é? Nos nossos pensamentos, a nossa mente, lutamos então, não é? Mas, você nasceu de novo? Nós temos uma proposta, pela palavra de Deus aqui, de como nós podemos avançar nessa área, nas nossas emoções. Chega de ser escravo das suas emoções, dos seus sentimentos, sabe? Chega. Eu mesmo, irmão, eu posso confessar para vocês, como eu sou extremamente
né? Eu chamo de, existe pessoas que são sanguíneas. Sanguíneo é uma teoria, né, dos temperamentos. Então tem pelo menos 4 temperamentos nessa teoria, que é o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. Quem já ouviu falar nessa teoria? É interessante, tem algumas coisas ali muito interessantes, né? E aí, dentro dessa teoria, eu me encaixo muito, né, no sanguíneo, por conta de algumas características, joia, não é? Aí eu brinco, quando eu falo com as pessoas sobre isso, eu falo assim, que eu sou sanguíneo, hemorrágico, irmão, faz assim, pss, o sangue, sabe? Por quê? Quando você vê as características do sanguíneo, né, há tanto das coisas boas, porque tudo tem o lado bom e o lado ruim. Não, entenda, eu não vou dar aqui uma aula sobre a teoria dos temperamentos, porque todo mundo tem todos os temperamentos, né? Menos, um outro mais e tal, todos, você tem os 4. Você tem os 4 aí, né? Só que alguns são mais desenvolvidos, outros menos e tal. Então, mas o assunto não é esse, né? E eu, tanto no lado bom da teoria dos temperamentos, o sanguíneo, as características positivas de um sanguíneo, eu tenho, mas as negativas, meu Deus do céu, elas sobressaem, não é? Por quê? Porque assim, eu sou muito passional, né? Sou muito passional. Passional é o quê? Eu sinto demais, irmãos. Eu sinto demais, talvez, não justificando, talvez, tudo que eu estudei, né, eu fui diagnosticado tardiamente com o tal do TDAH, embora todo mundo é diagnosticado com esse negócio hoje, todo mundo que você conversa tem TDAH, mas segundo, né, ele era neuropsiquiatra, né, imagina, neuro e psiquiatra, homem, é um doido, e aí o homem falou assim, não meu filho, você é o problema, né, porque eu levei para consultar a Duda, está fazendo a consulta da Duda, e ele não falava com a Duda, não conversava com a Duda, nada, e ele ia fazendo pergunta para mim, daí ele falou assim, você é o problema. Ai, Jesus amado, vocês oram por mim, irmão. Então, dentro desse espectro aí, né, do TDAH, né, tem essa questão da questão emocional, né, que uma sensibilidade emocional assim. Então, quem convive comigo conhece, eu sou aquele cara que eu choro muito, mas não é de melancolia não, porque eu não sou, mas eu choro, eu sinto, né, a pessoa vem contar um negócio para mim assim, eu já começo, ai meu Deus do céu, é verdade, eu sinto a dor da pessoa, é uma coisa, só que ao mesmo tempo também, as outras emoções, nem vou entrar, né? Porque assim, para sentir raiva, é comum, é uma batalha, porque eu não posso ser escravo disso, você não pode ser escravo disso, você não pode ser escravo das suas emoções, né? E o problema é muitas vezes isso, que as nossas emoções, muitas vezes, elas vão determinar nossos padrões de pensamento, né? Aquele sentimento que vem, irmão, eu assisti um negócio, anos atrás, e eu falei, puxa vida, tem tudo a ver, né? Vamos ver se você vai entender, né? A reportagem lá falava sobre o seguinte, às vezes, né? Você já encontrou alguém que você bate o olho na pessoa e fala assim, o meu santo não cruzou com o santo dessa pessoa, quem já teve isso aí? Eu tive um sentimento, eu tive um negócio, isso é muito comum, né? Não estou dizendo que em alguns casos não tenha uma verdade no sentido assim, às vezes é uma sensibilidade e que já, às vezes até Deus está dizendo assim, se afasta daí cara, corta a volta, essa pessoa aí não é boa para você não, tudo bem, mas nesse que eu vi lá, né, eu não estou lembrando assim detalhadamente se era um estudo, não estou lembrando, mas assim, ele explicava o seguinte, e acontece irmão, ele disse assim, olha, você assiste às vezes uma reportagem de um assassino, e aí mostra a foto do assassino lá, o estuprador, o que quer que seja, mostra lá, e aí você vê, o teu olho bate lá, e vê aquela pessoa, e aí você dentro de você, quando você assiste um negócio desse, de um cara que é um pedófilo, um assassino, um estuprador, qual é o sentimento que você tem? Gostoso, positivo, assim, nossa, que lindo, que maravilhoso, você admira essa pessoa, é isso? Lógico que não, você sente repulsa, fala, desgraçado, tomara que morra. Eu acho que você pensa assim, porque eu penso, tá? Mas que criatura não deveria estar viva, porque é um nível de maldade, você fala assim, isso aí não merecia estar vivo, estou dizendo que Deus diz isso, mas eu penso,
Eu penso, mas tá. E aí, meu irmão, passa o tempo, aquilo ali foi arquivado dentro de você. Aquele sentimento, né? Existe algo que é chamado, o Freud trabalhou bem essa questão, né? Freud, ele trabalhou, mas eu não vou entrar nisso, não é o sentido, vamos trabalhar a palavra, mas assim, aquilo foi armazenado no seu inconsciente, está lá dentro. E um belo dia, você encontra uma pessoa. Irmão, você sabe que no mundo tem algumas coisas que acontecem. Sabia que tem alguém idêntico a você no mundo? Quem sabia disso aqui? Idêntico. Não, irmão gêmeo, mas de outra mãe, de outro pai. Você acha que é possível um negócio desse? Não, mas é. Irmão. É uma coisa assustadora. Bota lá na internet, você vai ver lá. Você bota no YouTube, você fala, não, isso aí é pegadinha, isso é brincadeira. É verdade. Tem alguém que tem fisicamente o seu biotipo, ele tem as suas características. Né? Tem histórias, por exemplo, de dois caras que se encontraram num voo, um era da Europa, outro era dos Estados Unidos, e depois disso viraram amigos e tal. Por quê? Idênticos. Nesse caso, desse estudo que eu vi, não chegava a esse nível de idêntico, né? Porque assim, irmão, existe questão de, o nosso olho não sabota às vezes, a gente pensa que viu e não viu, mas ficou arquivado. Às vezes você encontra com uma pessoa, que ela, de alguma forma, você não sabe disso, não é consciente, mas de alguma forma, ela lembra você daquela imagem que você viu na TV lá, que você viu em algum lugar, o assassino, o estuprador, ou sei lá o quê. Então, naquela mesma hora, o que faz? Um sentimento. Qual sentimento? Qual sentimento você teve quando você viu aquela pessoa naquele contexto lá? O que você sentiu? Raiva, repulsa. Aí você vê essa pessoa que não é a pessoa, não é ela. Ela parece, ela tem traços que lembram, mas a tua memória, o teu sentimento que vem na hora, qual que foi? O mesmo sentimento. Tem alguns que falam assim, não, eu tenho um sexto sentido. Eu sei quando é bom, eu sei quando é ruim. Será que é mesmo, irmão? Será que você é assim, você acerta todas? Será que às vezes você não está criando uma barreira, uma repulsa por alguém, por outros motivos que são alheios a você e à tua consciência? Pode acontecer. Ou, não precisa nem isso, porque isso é um fator assim que é difícil, mas alguém chega para você e fala mal de alguém. Quando alguém fala mal de alguém para você, de verdade, e principalmente se for alguém próximo seu, alguém que você confia, alguém que a gente, assim, você tem uma intimidade, aí a pessoa, ela fala mal do fulano para você, ela desconstrói o fulano, ela fala que o fulano é isso, o fulano é aquilo. Irmão, o que acontece? Estou falando naturalmente. Eu sei que tem aqui algumas pessoas que são assim, santo dos santos, que você assim, mão, não sei nem, Jesus vai te chamar para o céu, não levanta a mão bem alto, não, se ele agarra na tua mão e te leva, tá? De tão santo que você é. Mas a maioria de nós não chegamos nesse nirvana aí, não chegamos nesse estado. Irmão, rapaz, você precisa ver estou confessando para vocês, quando eu atendo alguém, normalmente casamento, olha como que é, normalmente a mulher chega, ela destrói o cara, verdade, irmão, 99%, é muito raro, 1% que não faz isso, tá bom? Então quando sua mulher fala assim, eu vou lá falar para o pastor, já borda tua mente que ela vai te quebrar, e assim irmão, eu fico, que ainda bem que eu não atendo, né? A pastora atende junto comigo, e ela me ajuda muito, eu fico com vontade de matar o cara, a mulher conta a história, e eu falo assim, aquele desgraçado, aquilo precisa tomar uma surra, o problema dele é falta de cinta, eu fico bravo, irmão, fico mordido, mas escuta, aí minha amada fala, Claudinei, tantos anos você não aprendeu, toda a história tem dois lados, vamos conversar com o outro lado, quando vem o outro lado, não é? Aí a pessoa conta outras coisas, aí eu fico com vontade de matar os dois, Você está vendo, irmão? Você está entendendo? As nossas emoções, elas têm esse lugar, e o que a Bíblia propõe para mim e para você? Pega aí Romanos capítulo 12, eu vou ler com vocês.
Romanos capítulo 12, verso 2. Vou ler na versão que é da nossa igreja, que a gente tem lido. Embora, até contar para vocês, nós somos convidados para um projeto da Sociedade Bíblica Brasileira, SBB. Nós vamos escrever manuscritamente, né? Escrever com a mão a Bíblia. Mas nós não vamos escrever a Bíblia toda não, né? Você achou que era a Bíblia toda? Já pensou? Seria legal, né? Mas nós vamos escrever um livro das Escrituras, o livro de Daniel, né? Manuscritamente. Então, cada um de vocês vai poder participar, vai poder escrever um versículo lá e vai ficar registrado isso aí. Depois eles vão compilar. Então, tem várias igrejas em Maringá, serão praticamente aí a grande maioria das igrejas que vão participar. Umas vão escrever um livro, outras vão escrever outro, né? É feliz quem pegou a carta de Judas, né, irmão? Vocês entenderam, Central? Carta de Judas é um capítulo só, Filemão, um capítulo, não é? Então, assim, nós vamos escrever, depois vai compilar, vai ser feito um negócio, é muito legal, né? Nós fomos convidados a fazer parte disso, só que é numa outra versão, é na NAA, que é a Nova Almeida Atualizada, que é muito boa também, e eu vou ler o mesmo texto para vocês também nela, mas primeiro eu quero ler com você na Nova Versão Internacional. Antes de ler, fala assim comigo: a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Diga: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor. Por isso, eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Por isso, eu medito na tua palavra, de dia e de noite, para ser bem sucedido. E sobre a tua palavra, eu vou lançar a minha rede nessa manhã, em nome de Jesus. Diz o texto sagrado, apenas o versículo 2 do capítulo 12 da carta de Paulo à igreja de Roma. Romanos capítulo 12, verso 2 diz assim: olha, não se amoldem ao padrão deste mundo. Vou repetir, Paulo está dizendo para a igreja de Roma, os irmãos, não se amoldem ao padrão deste mundo. Se Paulo estivesse pregando aqui nessa manhã, ele diria: Central, não se amolde ao padrão deste mundo. E aí ele propõe aqui, ele diz: olha, como que você vai fazer isso? Mas transformem-se pela renovação, da sua mente. Aleluia. Como que a gente não se molda ao padrão, aos costumes, à cultura desse mundo? Por isso que a próxima série de mensagens que eu vou começar aqui vai ser sobre a cultura do reino dos céus. Irmão, nós não podemos viver à mercê da cultura desse mundo. Eu vou falar igual sua mãe falava para você: você não é todo mundo. Essa eu acho que é a frase do ano 2025. Não é? Você não é todo mundo. Ah, mas todo mundo faz, todo mundo. E vou mais longe, com todo, né, com toda a parcimônia, com todo cuidado. Mas, meu irmão, até algumas igrejas, infelizmente, até algumas igrejas, que é tudo normal, tudo é permitido, sabe, irmão? Não que a igreja proíba alguma coisa, a Bíblia, a palavra de Deus é que diz que não. É a palavra. É a palavra. Só que me parece que em alguns lugares, eu tenho ficado assim, muitas vezes irritado, zangado. Sabe por quê, irmão? É porque assim, parece que tem uma turma que eles aprenderam como seduzir as pessoas. E eu estou falando de gente de igreja, estou falando de gente da fé. Sabe, eles falam para as pessoas só aquilo que as pessoas querem ouvir. Mas muitas vezes, em alguns momentos Deus vai falar aquilo que você quer ouvir. Às vezes você vai chegar aqui quebrado, arrebentado, sabe, o coração sangrando, e Deus vai vir e Ele vai dizer para você o que você quer ouvir. O que você quer ouvir? Que Ele está contigo, que Ele te abraça, que Ele te ama, que Ele não te abandona, que Ele não te deixa. Aleluia! Só que, irmão, isso é parte. Por quê? Existe uma outra parte. Qual que é a outra parte? Deus vai falar para você. Deus vai dizer assim: ó, se adeque ao meu padrão, se adeque à minha vontade, se adeque. Você quer ter uma vida abençoada, uma vida vitoriosa de verdade? Você quer romper, você quer crescer, você quer prosperar, e prosperar no sentido genérico da palavra, não é só material, mas inclusive material. Você quer? Então você precisa guardar os meus mandamentos. Deuteronômio 28 deixa isso claro: se ouvires a voz do Senhor teu Deus,
e tiveres o cuidado de fazer tudo conforme Ele te manda, Ele te ordena. Deus não pede para você. Se Deus pedisse, então que Deus é esse? Não, Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é o soberano. Ele manda, Deus ordena. E Deus diz, se você tiver o cuidado de fazer tudo conforme eu te ordeno, você vai ser abençoado, meu filho. Você vai ser bem sucedido. Aí ele dá uma lista lá, que está dentro do contexto cultural, né, daquela época. Irmão, você vai ser bendito ao entrar, bendito ao sair, bendito quando você criar vaca, quando você criar boi, quando você criar ovelha, bendito quando você plantar, coisa que eu não sei se tem algum fazendeiro aqui, né, mas bendito quando você plantar, bendito quando você colher, bendito vão ser os teus filhos, bendito vai ser quando você amassar o pão, fala até do pão que vai fazer, vai ser bendito. Aleluia! Só que o pessoal não fala a outra parte, não é? Que você precisa se alinhar ao padrão de Deus. O pastor me mostrou essa semana, né? Estava mostrando um vídeo, irmão do céu, eu falei, irmão, você está ouvindo o povo, o barulho, uau! O cara falava aquelas coisas sedutoras, sabe, coisas que são agradáveis, sabe, agradável a nossa natureza caída, meu Deus, mas o povo ovacionava. Nem o ser da glória a Deus aqui, pelo contrário, você sai daqui com a cara feia, fala esse pastor lazarento, não é? Por quê? Porque muitas vezes, irmão, a gente aperta você. Por quê? Porque a gente quer que você rompa, que você cresça, que você viva tudo que Deus tem para a tua vida, não é? Imagina, irmão, a Bíblia diz que a gente precisa atentar, o apóstolo Paulo escreve, para a bondade de Deus, aleluia, amém? Mas nós temos que atentar para a severidade de Deus. Olha o equilíbrio. É igual pai e mãe. Né? Embora lá em casa é meio trocado os papéis nisso aí, né? As meninas vão pedir alguma coisa, aí elas sabem se pedir para a mãe já pensa em tudo, diz não, isso aí não e tal. E o pai é o bobão, vai, te amo. Né? Pai de menino. Mas irmão, precisa ter alguém que tem uma postura de firmeza. Deus é assim, Deus é amor. Mas Deus é juízo. Central, vou repetir, Deus é amor, Deus é bondade, mas Deus é justiça e Deus é juízo. Nós não podemos brincar com Deus, a Bíblia diz, Ele é fogo consumidor. Ele é fogo consumidor. Então, irmão, volta aqui para o texto, né? O apóstolo Paulo está dizendo para essa igreja, vocês não podem, irmão, ir na cultura do mundo, esse se moldar ao padrão, é a cultura do mundo, mas tem que transformar, como? Pela renovação da mente. Diga comigo, é pela renovação da mente. Sabe por quê, irmão? Quando eu e você vivermos esse processo, diga comigo, processo. Imagina, ninguém muda, transforma completamente. Só o novo nascimento, que é um milagre instantâneo. Você nasce de novo num único momento. Você creu, entregou sua vida para Jesus, você nasceu de novo. Agora, a transformação, ela é um processo. Diga comigo, Central, um processo. Fala comigo, fala para esse irmão perto de você, fala assim, diga, é um processo, meu irmão. Mas a pergunta que não quer calar, você está nesse processo, meu irmão? Você está vivendo esse processo? Você está nessa jornada? Você está nessa caminhada? Você está vivendo? Não é? Conforme diz Filipenses capítulo 1, versículo 6, o Deus que começou a boa obra em mim, começou a boa obra em você, Ele é fiel para completar essa obra até o dia de Cristo Jesus. Deus está fazendo a obra na sua vida. Você tem se aberto, você tem aberto seu coração, você tem se entregado a esse processo de Deus, essa transformação, e Paulo fala para nós aqui, que essa transformação se dá onde? De que forma? Diga comigo, na mente. E aí ele diz, sabe, se você viver isso, essa transformação, essa renovação da sua mente, você, eu, nós, diz o texto, para que possam experimentar qual é a agradável e perfeita vontade de Deus, aleluia. Quem aqui quer experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus? Aleluia. Você quer mesmo, irmão? Então, recapitula, vamos voltar. Não se molde aos padrões deste mundo. Não use o molde desse mundo, não vá na direção da cultura. Não vá nessa direção. Não é porque todo mundo está fazendo, não é porque todo mundo está dizendo que é certo. O certo é certo, irmão, ainda que todo mundo esteja fazendo. Você já ouviu essa frase, não é? Ela é bem clichê, mas é verdade. O certo vai continuar sendo certo, ainda que todo mundo faça o oposto. E o errado vai continuar sendo errado, ainda que todo mundo faça.
É errado. Mas eu e você precisamos viver esse processo de transformação da mente. Eu vou ler com vocês em outras versões, porque vai ajudar a gente, tá bom? Diz assim o texto, na Nova Versão Transformadora, muito boa. Diz assim, não imitem, olha isso aqui, irmão. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Ficou claro para você? Ficou, Central? Não imitem os comportamentos e os costumes deste mundo. Irmão, faz uma anamnese, uma autoanamnese. Será que eu não estou imitando o comportamento e o costume deste mundo? Irmão, isso deriva para tudo, tá? Isso deriva para tudo. Por exemplo, vamos falar uma coisa que é chato demais. Vocês podem ver que eu não toco nesse assunto. Mas vamos falar de roupa. Vamos falar de roupa. Irmão, está trágico o negócio. Não quero ser aqui, não, eu sou puritano, em nome de Jesus. Puxa, estuda, quando eu digo puritano, entenda, você estuda a história da igreja, os puritanos foram os caras assim que marcaram a sua geração, eles foram homens santos, homens comprometidos com Deus, assim, de uma maneira que fez a diferença, né? Pra você ter uma ideia, tem um dos puritanos, rapidamente, mandei para um irmão ontem, para o José lá da nossa célula, que vocês já ouviram falar do Jonathan Edwards? Alguém aqui já ouviu falar do Jonathan Edwards? Então, ele pregou uma mensagem, é o famoso sermão, é o mais famoso sermão depois dos da Bíblia. Esse sermão do Jonathan Edwards se chama Pecadores nas mãos do Deus irado. Quem já ouviu falar nesse sermão? Já tentei pregar ele, não aconteceu nada. Você fala, não, meu Deus do céu, tem alguma coisa. Mas não é só no sermão, não é só nas palavras que ele disse, embora as palavras são poderosas, você pode acessar isso na internet, você pegar aí, meu irmão, e vai aparecer para você todo o sermão, porque o esboço dele, para você ter uma ideia, Jonathan Edwards era um homem santo, um homem de Deus, mas ele era muito assim, a palavra até um pouco inseguro, porque quando ele pregou esse sermão, para você ter uma ideia, ele leu ele fez assim, segundo, né, os relatos históricos, diz que o sermão ficava na cara dele, porque ele não olhava para as pessoas, e ele ia lendo o sermão. Estranho, né, estranho, né, meus irmãos? Imagina, na arte da pregação, na oratória, quando a gente estuda, né, chamado homilética, né, a arte da pregação, meu Deus do céu, se você fizer isso, por exemplo, que nem eu no seminário, né, fui fazer a aula de homilética, a prova de homilética, sabe qual que era a prova de homilética? Você fazer uma pregação, Você tinha ali, era 10 minutos, imagina o Claudinei com 10 minutos, e você tinha que ter começo, você tinha que ter meio, você tinha que ter fim, conclusão, você tinha que ter tudo. Meu Deus do céu. E passei para a glória de Deus, aleluia. E passei com nota boa, irmão, nota boa. Porque assim, eu sempre fui bem pregador. Mas aí, irmão, tem toda uma técnica, e tem mesmo. Tem, existe algo que, que vai ajudar nesse processo. O cara fez tudo o contrário. Ele botou a folha na frente do rosto e ele ia lendo, pausadamente, não tinha eloquência, né? Porque sabe que a eloquência ela dá um tom também, né? O jeito que você fala, aí você responde. Então, irmão, ele leu, mas sabe o que aconteceu? Vocês têm noção? Alguém conhece essa história? Dá uma lida lá, irmão. Tem um livro chamado Heróis da Fé, do Orlando Boyer, né? Livreto, tá? Tem 100 páginas se tiver, e fininho, pequenininho. Todo crente tinha que ler esse livro e falar assim, nossa, eu não sou crente não. Irmão, quando ele estava lendo o sermão, diz que o povo começou a chorar, e a pouco o choro se transformou em gemido, e o gemido se transformou em grito, e de repente o povo começou a desesperar, com medo da terra abrir, e eles irem para o inferno vivos. Você está ouvindo, Central? O povo se atracava nos bancos, choravam copiosamente, clamavam por misericórdia, dizia, tem misericórdia, Deus, tem misericórdia, tamanha consciência do pecado, da sua condição pecaminosa. Olha isso, irmão. Olha isso, então esses são os puritanos. Então nesse sentido eu sou puritano, mas eu não sou de ficar aqui despejando regra em cima do ser. Ai, não pode. Nós até como igreja vivemos um tempo assim, foi um tormento isso aí, sabe, porque eu acabava tendo que, eu estava debaixo de uma liderança, e que era um negócio muito pesado demais, sabe, foi horrível, só fez mal, né, que tinha essas coisas de muito costume nessa questão de roupa, principalmente para a mulher, coitada, a mulher sofre com esse negócio, né, porque parece que só a mulher, né, não pode, mas assim, a Bíblia está dizendo aqui, não é o Claudinei, vamos examinar as escrituras, não imitem
o comportamento e os costumes deste mundo. Irmão, falando de roupa, tem que tomar cuidado, minha irmã. Tem que tomar cuidado. Meu irmão, você também precisa tomar cuidado. Mas irmão é mais para não ser o Agostinho da grande família. Tira esse homem daqui, não deixa esse homem pregar, não, irmão. Pois é, homem, irmão, de verdade, né? A não ser que, eu estava em Brasília uma vez, né? Eu estudei em Brasília, e, rapaz, o povo era doido naquele lugar, né? Muita gente, é tudo de fora, né? Brasília é uma cidade nova, e foi gente do Brasil inteiro para construir aquela cidade, onde eu estou na rua, de dia, irmão, de dia, era dia de semana, um cara só de sunga no centro, de bicicleta e tal. Isso, eu estou falando um negócio de 30 anos atrás. Escandalizava. Hoje parece que virou um negócio normal. Aqui não tem algum doido aqui que você anda fazendo isso aí, meu irmão? Anda botando uma sunga e sai para a rua andar? Acho que não, graças a Deus. Mas o homem, irmão, o homem realmente tem que cuidar muito para não ser ridículo, igual o Agostinho. Mas assim, a coisa pesa sobre as mulheres, por quê? Vou te explicar, tá, minha irmã? O homem, ele é visual. Vocês sabiam disso? O homem é visual. Aí você fala, o problema é dele, ele que cuide, que existe essa ideia hoje, né? Mas eu vou te contar o que a Bíblia diz, não é o que eu acho. A Bíblia diz que você não pode defraudar. A defraudação é um pecado. Defraudar o outro. Pastor, o que é defraudar? O que é defraudar? Pega aí o dicionário da língua portuguesa, para você não achar que é o Claudinei que está enfiando um caraminhola na sua cabeça. Irmão, defraudar, segundo a língua, né, o dicionário, é criar no outro uma expectativa que você não pode ou não quer suprir. Vou repetir porque talvez você não entendeu, então eu vou ter que explicar de um jeito mais feio. Defraudar, a Bíblia diz, não defraudeis. Não defraudeis. É pecado defraudar, minha irmã. Não defraudeis, a Bíblia diz. Defraudar é gerar no outro uma expectativa que você não quer ou não pode suprir. Você entendeu? Muitas vezes a mulher, ela coloca um decote, né? Aqui assim, ó, o busto. É uma coisa que atrai homem, minha irmã. Não adianta, eu não tem criancinha aqui, né? Estou falando com adulto. Irmão, atrai homem. Tem duas coisas. O brasileiro, na verdade, por questões culturais, isso está impregnado, ele tem uma tendência a olhar mais para as nádegas. A bunda, desculpa, mas olhar para a bunda da mulher. O brasileiro tem. Eu não, pastor, tudo bem, eu também não, irmão. Diante de Deus, graças a Deus, esse mal eu nem luto com ele. Mas talvez você luta, né? Só que daí, irmão, a irmã não ajuda. Ela não ajuda Deus. Ela não ajuda Jesus, pelo contrário. A irmã às vezes é bonita, a irmã, né, tem um contorno bonito e tal. Aí a irmã faz o quê? Ela coloca aquela calça assim que, né, e junta tudo e tal, e a camiseta aqui. Irmão, o problema é dele. Sim, também, mas não resolve toda a questão. Será que você não está fazendo isso aí para defraudar? Será que você não está fazendo isso para chamar atenção e dizer assim, olha como eu sou bonita, olha como eu sou atraente, olha como eu sou, desculpe, né, gostosa? Será? Aí é você e Deus, eu não posso julgar o teu coração, porque é você e Deus. Aí, irmã, você está despertando no outro. Desperta um desejo que você não quer, não pode e não quer suprir. Você quer ter algo com esse homem? Porque daí você vai ter que ter com um monte de homem. Você vai ter que ter relacionamento com um monte de homem. Porque todo homem que olhar para você, ele vai te desejar. Todo homem. Mas você quer? Você quer suprir essa expectativa de um homem? Sim ou não? Sim ou não? Então você não faça isso. Cuida, procura se vestir de maneira modesta, minha irmã. Não precisa andar feia, não. Não precisa andar ridícula, feia, não. Pelo amor de Deus, né? Pelo contrário. Mas assim, toma cuidado. Toma cuidado com o tipo de decote. De vez em quando, né? Eu e minha amada, a gente conversa. Porque nós somos um casal, a gente conversa sobre tudo, né? Irmão, tem gente que vai para um negócio lá, numa coisa, a festa. O racho da coisa vem quase para baixo do umbigo.
baixa no umbigo. Aí fica, meu Deus do céu, minha irmã, faz isso não. Ó, deixa eu voltar para a Bíblia, né, para não achar que é o Claudinei que está dizendo. Então vamos encerrar já. Não imitem o comportamento e os costumes do mundo. Viu? Cuidado com isso. Passa um pente fino aí. Tem costume, irmão. Não tem problema. Não é pecaminoso, não compromete. Mas tem costume. Tem costume que é diabólico. É maligno. E o que você tem que fazer? O que eu tenho que fazer? Paulo está dizendo aqui, não imita. Não imita e pronto. Ora a Deus, você tem dúvida. Né? Porque às vezes você tem dúvida. E é normal, irmão. Não tem problema. Não vem com aquela história. Tem uns irmãos que eles acham que eu sou o guru. Né, que eu sou o rabino, aí eles me mandam, pastor, pode isso, pastor, pode aquilo, eu sei que é coisa de criança, né? A pessoa está às vezes começando, está aí, gateando na fé, mas é muito pode, não pode, eu falo, meu Deus do céu, né? Irmão, ora ao Espírito Santo, você tem o Espírito Santo, você tem a presença dele na tua vida, sabe o que você faz? Você faz uma oração, Deus, o Senhor se agrada disso? Inclusive, irmã, até de uma roupa, Jesus, o Senhor se agrada disso aqui? O Senhor se agrada dessa roupa que eu uso? Pergunta para ele. Porque de repente é ele que vai falar. Se ele falar para você, não, está demais, está muito bom, amém. Quem que é o Claudinei na fila do pão, que eu acho, que eu penso? Então, busque o Espírito Santo. Busque a Deus. Busque conhecer a vontade de Deus. Lógico que existem coisas que são flagrantes, são claras segundo as Escrituras. Mas, meu irmão, não imita o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme em novas pessoas, aleluia. Deixa Deus transformar a sua vida, meu irmão. Deixa Deus transformar você. Olha lá, Deus os transforma em novas pessoas, mudando a maneira como pensam. Porque, meu irmão, aquilo que você pensa vai determinar o que você fala, vai determinar o que você faz, como você faz, determina o que você pensa. Então, a proposta da palavra de Deus é, irmão, deixa Deus transformar você numa nova pessoa, mudar a maneira que você pensa, mudar. E então vocês aprenderão a conhecer a vontade de Deus para vocês, que é boa, agradável e perfeita. Isso não é NVT, isso não é NAA, puder vir o pessoal aqui do teclado, eu vou encerrar agora. Eu estou citando as versões para você, agora na Nova Almeida atualizada, diz, e não vos conformeis com este mundo. Essa é a mais parecida com aquela que a gente usava, que é a Revista e Atualizada. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Revista Atualizada vai ser a mesma coisa, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na Revista Corrigida, a RC, que é a Revista e Corrigida, diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A NTLH, muito interessante, nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Olha que legal. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. É um desafio para nós. Mas como que eu vou viver? Você vai buscar o Espírito Santo, você vai buscar na palavra de Deus, não é? Mas deixem que Deus os transforme, por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Você está disposto a deixar Deus transformar a sua mente, irmão? O seu pensar? Você está disposto? Deixem que Deus os transforme, deixe que Deus faça essa obra, uma completa mudança da mente de vocês. Sabe por quê? E aqui está a benesse, irmão. Isso aqui é uma questão de inteligência. Paulo era um ótimo vendedor pelo jeito, porque ele vai mostrar os benefícios para mim e para você. Ele vai dizer, vamos fechar negócio? Vamos? Central, vamos fechar negócio? Sabe por quê? Olha o que ele diz. Sabe por quê? Se assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isso é, aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e aquilo que é agradável a Ele. Fique de pé nessa manhã. Assim, irmão. Uau! Aleluia. Ele vai, à medida que eu e você respondemos a Ele, deixarmos Ele operar essa obra dentro de nós, essa transformação da nossa mente, do nosso coração, irmão, nós vamos entrar num lugar que a Bíblia chama de boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, irmão, não sei se você já andou com uma moto, com uma bicicleta, com um carro, que ele está com alguma coisa segurando, travando ele, parece que não vai. Alguém já fez, já passou por isso? Uma bicicleta, um carro, uma moto, né? Alguma coisa, parece que tem alguma coisa prendendo, segurando, tá? Sabe? Quem aqui já teve uma experiência assim, mais ou menos? Você até às vezes consegue, porque a força às vezes do motor, né, a propulsão empurra, mas é uma dificuldade, é difícil, e fora as consequências, né, gasta mais e tal. E aí chega uma hora que você fala, preciso resolver isso aí, tem que resolver. Aí você vai lá e resolve. Na hora que você sai, parece que você está no outro mundo. A proposta de Deus para mim, para você, para nós nessa manhã é mais ou menos essa. É fazer isso, irmão. É fazer isso. Tem algo que nos trava. Existe uma trava, inclusive emocional. Inclusive emocional. As nossas emoções, muitas vezes, elas nos sabotam. Elas nos impedem, né? Elas, muitas vezes, irmãos, elas fazem com que você não faça o que você precisa fazer. Presta atenção, essa frase aqui é de milhões, tá? Não faça o que você precisa fazer, e você faça o que você não tem que fazer, o que você não pode fazer. As nossas emoções, elas muitas vezes, elas nos aprisionam, nos prendem. Você não faz o que devia fazer, o que precisa ser feito, e você faz coisas que você não podia fazer, você não devia fazer. Como que eu faço então, pastor? A palavra de Deus está dizendo para mim e para você, vamos nos render a um processo de transformação? Transformação da nossa mente, renovação, mudança, irmão, mudança de pensamento. Vamos clamar a Deus nessa hora, para que Deus nos dê uma mente transformada. Eu quero ter a mente de Cristo. Eu quero pensar como Cristo pensou. Uma canção que eu cantava quando garoto, quando menino, do Padre Zezinho, maravilhosa, dizia, amar como Jesus amou, né? Pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sorrir como Jesus sorria, aleluia. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz, e é verdade mesmo, irmão. Se você pensar como Jesus pensou, se você viver como Ele viveu, quando chegar o final do dia, você vai dormir tranquilo, o coração leve. Sabe por quê? Porque você viveu a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é o desejo do seu coração? Você está disposto a isso, Central? Vamos avançar? Você vai avançar nas suas emoções. Ore pelas suas emoções, meu irmão. Ore, peça para Deus, fala, Deus me ajuda. A gente tem trava que às vezes a gente não consegue. Pede para Deus. Às vezes Deus vai usar alguém, né? Deus tem usado, por exemplo, eu faço terapia e é um pastor, graças a Deus, que é o que me ajuda, né? Mas me ajuda demais, me ajuda a enxergar coisas que eu não enxergava, me ajuda a lidar com coisas, ele faz perguntas para mim assim que me apertam. Glória a Deus, glória a Deus. Às vezes Deus pode usar o psicólogo, Deus pode usar o teu líder de célula, pode usar o pastor, Deus pode usar para te ajudar a destravar, irmão. Para não andar assim, sabe? Andar como que com freio de mão puxado, andar assim, parece que tá preso ali. Não vai, se arrasta, é um cansaço, é um esforço descomunal para pouco resultado. A palavra é essa, é esforço descomunal para pouco resultado. De repente tem alguém aqui que está assim, muito esforço para pouco resultado. Vamos entregar ao Senhor nessa manhã? Vamos entregar? Vamos dizer, Deus, me transforma, renova a minha mente. Renova a minha mente, Senhor. Como que eu faço isso? Por meio da Tua palavra. Sai aquilo que é o pensamento errado, o pensamento negativo, é o pensamento contrário, e entra aquilo que é a verdade. A verdade de Deus é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Senhor, eu sei que o Senhor tem palavras de vida eterna para cada pessoa que está aqui. Eu sei, Senhor, que os teus pensamentos ao respeito meu, do meu irmão, de cada um aqui, são pensamentos de paz e não de mal. Mas muitas vezes, Senhor, esse meu irmão tem lutado. Ele tem lutado com cadeias nas suas emoções, amarras, algemas. Senhor, libera uma unção aqui. Libera uma unção aqui, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor fez a ferida e o Senhor vai ligá-la. O Senhor vai curá-la.
Ó Deus, feridas que talvez esse homem, essa mulher carregam, que tem sido como âncoras, como travas na vida dele, que o impedem, ó Pai, o impedem de viver um bom casamento, de provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, de provar relacionamentos saudáveis, porque Senhor, todo machucado, todo ferido, uma história de rejeição, de dor, mas o Senhor está aqui nessa manhã para renovar as nossas mentes, para nos dar a mente de Cristo, os pensamentos de Cristo. Pai, em nome de Jesus. Senhor, até mesmo quando a gente declara aqui que 2025 é o ano do avanço, nós vamos avançar. Muitas vezes as emoções que às vezes, Senhor, causam reações, pensamentos que dizem assim, todo mundo vai, mas eu não vou. Deus, que essa mentira seja destruída na vida do meu irmão. Ele vai avançar, este é o ano do avanço. Ele vai avançar espiritualmente, emocionalmente, ele vai avançar, Senhor, em todas as áreas, profissionalmente, financeiramente, em tudo. Em tudo. Essas mentiras não vão resistir. Esse engodo maligno não vai resistir. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmão, eu preciso encerrar, mas antes de encerrar eu preciso. Você não nasceu de novo, meu filho? Fica o olhinho fechado, por favor. Você não nasceu de novo. Você precisa nascer de novo. Você precisa receber Jesus Cristo como teu único, suficiente Senhor e Salvador. Talvez você nunca fez isso, ninguém explicou para você, e hoje aqui você está entendendo. A Bíblia diz, se confessares com a tua boca e no teu coração creres que Jesus ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. Com a boca você fala a respeito da salvação, mas com o teu coração você crê para ser justificado, você crê para a justiça. Jesus veio para os seus não receberam ele, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Você quer fazer isso? Você não fez, nunca fez isso, mas você quer fazer agora? Você quer receber Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador? Você quer entregar a tua vida para Ele aí agora? Você quer nascer de novo? Como faz isso, pastor? Pela fé. Acredite na promessa de Deus. Ele diz, pela graça você é salvo, pela graça você recebe essa salvação, esse presente. Isso não vem de você mesmo, isso é um dom, é um presente de Deus, mas tem que crer, é pela fé. Você nessa manhã, você crê que Jesus é o teu Senhor, o teu Salvador. Ele morreu por você lá naquela cruz, derramou o sangue dele para te lavar e te perdoar de todo pecado. Você crê que você é pecador, mas porque Jesus te ama, porque Jesus se entregou por você, Ele te perdoa de todos os seus pecados, e você quer entregar a sua vida para Ele. Tem alguém aqui que não fez isso ainda, e você quer fazer isso agora? Eu preciso orar por você, eu preciso. Talvez essa mensagem eu falei tanta coisa, mas o âmago dessa mensagem é você entregar a tua vida para Jesus agora, recebê-lo como teu Senhor e Salvador. Tem alguém aqui que não tinha feito isso? Você quer fazer isso agora? Levanta a sua mão bem alta aí onde você está, porque eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida, eu quero orar para que você saia daqui uma nova criatura, você saia daqui para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Tem alguém que quer receber a Cristo, quer confessar? Levante a sua mão aí onde você está. Amém. Segura a tua mão levantada, aí. Nós vamos orar por você. Eu peço que um líder, alguém se aproxime, ore junto com esse nosso irmão querido aí, em nome de Jesus. Por favor, em nome de Jesus. Tem mais alguém aí? Mais alguém que quer hoje receber a Cristo como seu Senhor e Salvador, quer entregar a sua vida, dizer: Jesus, Tu és o meu dono, Jesus, eu sou teu, eu me entrego completamente. Levante a sua mão bem alto, porque alguém vai orar com você, alguém vai impor as mãos sobre você. Senhor, o Senhor está, ó Deus, operando neste lugar. Nós não vamos sair daqui iguais, nós não vamos sair daqui os mesmos, nós não vamos, Senhor, nós vamos viver o Teu processo, nós vamos, Senhor, viver a Tua vontade, que é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Pai, em nome de Jesus, toda trava na mente, todo bloqueio, toda, Senhor, resistência, caia por terra, que todos nós, todo irmão aqui, Pai, seja, Senhor, rendido diante da Tua presença. Ó Deus, se curve e diga: Deus, seja feita a Tua vontade na minha vida, seja feita a Tua vontade aqui na terra como nos céus. Seja feita a Tua vontade aqui na terra como nos céus. Jesus falou assim: quando vocês orarem, vocês vão dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado
seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Aleluia. Pai, obrigado, que o Senhor leve teu povo debaixo da tua mão forte, potente. Vai adiante de cada um aqui, ó Deus. Abençoa essa semana. Eu removo no poder e autoridade do nome de Jesus da mente desse meu irmão todo pensamento contrário, negativo, dizendo: essa semana vai ser terrível, essa semana é difícil, você não vai conseguir, você vai morrer, vai acontecer um acidente. Eu destruo esses pensamentos. Eu declaro pensamentos de vida, pensamentos de paz, pensamentos de vitória, pensamentos de alegria, pensamentos de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Faz uma singela oração assim, diga assim: eu estou sendo transformado. A minha mente está sendo renovada por meio da palavra de Deus. E eu vou viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, em nome de Jesus. Amém, Central? Faz assim com a sua mão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações, a restauração e o poder que vem do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus. Você que crê, recebe? Amém? Dá um abraço no seu irmão. Vamos em paz, em nome de Jesus. Deus abençoe, Central.